estamos celebrando este segundo domingo do tempo comum, e a espiritualidade central, quando a gente participa da missa, da Eucaristia, cada tempo tem uma espiritualidade específica. E nós somos chamados no tempo comum a espiritualidade do discipulado. Como que a gente pode comparar o discípulo hoje em dia conosco? Com os alunos, né, da escola. Não está tendo aula por causa do corona, mas a gente sabe como é que é. Quando a gente vai na escola, é para a gente receber algum valor, algum conhecimento, adquirir algum conhecimento. E é a mesma função do discípulo. Então, dentro do esquema dos domingos do tempo comum, nós celebramos a vida pública de Jesus, os mistérios da vida de Jesus, que são implicações contínuas do nosso batismo. Outra coisa, quando a gente vem na missa, que nós temos que ter em mente, é que um domingo não é desassociado do outro. Aqui em Maringá o trem passa dentro da terra, mas a imagem de um trem é bem importante para reforçar isso que eu quero dizer. Tem a máquina, né? E atrás os vagões conectados. E uma máquina puxa 100, 150 vagões. Imagina se eles estivessem soltos entre um e outro. Não ia conseguir. Então, dentro do ano litúrgico, uma liturgia cada domingo, que é onde nós celebramos a Páscoa semanal, uma é ligada à outra. Vocês lembram que domingo passado nós celebrávamos o batismo do Senhor. E quando Jesus é batizado, ele é investido da missão. Agora ele assume a sua missão pública. E Jesus veio nesse mundo para quê? Para salvar a humanidade, para redimi-la, tirá-la do buraco que ela tinha caído do pecado e da morte. Porque o ser humano não consegue sozinho se auto-salvar. Ele cai no pecado sozinho, mas sair do pecado ele não consegue. E Deus nos salvou em Jesus. Por isso que no tempo do Natal nós celebrávamos a troca de dons entre o céu e a terra. O que o céu nos deu de presente? A divindade, que nós havíamos perdido no pecado original de Adão e Eva. E o que a terra deu de presente para o céu? A humanidade. Vocês lembram que quando Jesus se ascendeu ao céu, ele foi de corpo, né? Quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, ele não tinha forma. Ele veio em espírito. Mas quando ele voltou para o céu, os discípulos ficam olhando ele até sumir nas nuvens com o corpo. Então Jesus devolve o corpo humano, que era para sempre estar no céu, que o pecado havia tirado. Essa é a troca de dons que nós celebramos dentro da espiritualidade do tempo do Natal, que nós encerramos no domingo passado. E agora nós temos a primeira parte dos domingos do tempo comum, até a Quaresma. E dentro dessa espiritualidade do tempo comum, que usa a cor verde, nós celebramos as implicações contínuas do nosso batismo. E um batizado é vocacionado, como é a proposta da liturgia de hoje. E a palavra vocação significa o quê? Chamado. Né? Se a gente tem uma pessoa lá no fundo, eu falo assim: fulano, vem aqui. Aí o fulano responde, né? E ele vem. Ele atenta a minha palavra, eu estou chamando ele vem. Sabe quando a mãe chama o filho, né? Ô filho, vem aqui, filho, vem aqui. E aí a pessoa vem e responde chamado. Vocês prestaram atenção que a primeira leitura hoje foi a proposta de um chamado de Samuel. E falava na leitura que ele não havia conhecido o Senhor ainda. Mas na hora que ele percebeu o chamado de Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Demonstra prontidão. E depois que ele conheceu Deus, a finalzinho da leitura falava que ele não deixava nenhuma palavra de Deus cair por terra. Ele guardava tudo. Ele ouvia com atenção. Ele conservava no seu coração. Essa deve ser a nossa atitude depois do nosso batismo. Porque no batismo nós somos chamados à santidade. Né? Quando a gente é concebido no ventre da nossa mãe, o primeiro chamado é a vida, né? Que acontece na concepção. Quando nós somos gerados no seio da nossa mãe, no ventre. Esse é o primeiro grande chamado que Deus nos faz. Depois, após o batismo, o chamado à santidade. Porque depois que eu passo por essa fonte batismal aqui, eu passo a ser estrangeiro. Olha, o sobrinho vem pergunte, pode ficar aqui pergunte, você entende. Então, depois que a gente passa por essa fonte batismal, nós somos agora
estrangeiros deste mundo. O nosso lugar passa a ser o céu, né? Então, essa é o grande chamado que nós recebemos no nosso batismo. Claro que depois vem o chamado específico, né? Um é o chamado ao casamento, outros a vida religiosa, outro a vida sacerdotal, né? Cada um tem o seu chamado específico. Mas qual é o chamado comum a todos? A santidade. E a palavra santidade significa separado, né? Não é separado no sentido de os melhores, agora uma raça superior, não. É o chamado agora ao céu, separado para o céu. O batismo me dá essa graça de ser separado para o céu, reservado para o céu, para morar com Deus. E eu, que me sei chamado para o céu, não posso deixar a palavra de Deus cair por terra. O que o salmista diz que é a palavra de Deus? Lâmpada. Se eu quero ir para o céu, se eu sei que eu sou estrangeiro desse mundo e quero ir para o céu e eu estou em contínua caminhada, eu sou peregrino nesse mundo, eu preciso de luz, né? O carro tem farol, não tem? Não é mais difícil dirigir um carro sem farol? Imagina na rodovia, né? Tem que clarear onde eu quero chegar. Antigamente, quando eu morava no sítio, né? Tinha que acordar à noite, acendia a lamparina e ia clareando para saber onde estava andando. E como é que eu vou saber chegar certinho no céu? Tenho a palavra de Deus na minha vida, iluminando os meus passos. Então, cada cristão tem que colocar a palavra de Deus em destaque na sua vida para ele conseguir chegar no termo, completar a sua carreira, chegar onde é o seu destino, que é o céu. Né? E Samuel recebeu o chamado de Deus e aqui estou, Senhor. E depois que ele recebeu o chamado de Deus, ele não deixava a palavra de Deus cair por terra. Ele não era desatento, ele era atencioso. Se eu sou chamado para o céu, como é a proposta da primeira leitura, o que isso também deve me fazer levar a minha atitude? Anunciar Jesus. Quem sabe que recebeu de Deus não consegue ficar quieto, não consegue guardar só para si. Por isso que o Evangelho é chamado de boa nova, boa notícia. Por quê? Porque uma pessoa que se sabe salva, ela agora anuncia. E o que João Batista, ele até tinha discípulos. João Batista ele foi levantado para preparar o caminho do Senhor. E antes de Jesus se apresentar para João Batista, ele tinha angariado algumas pessoas que estavam com ele, seguindo ele. E ele podia muito bem mirar os holofotes para ele, falar: nossa, olha, eu tenho seguidores, eu tenho gente que me idolatra, eu tenho gente que me segue. Mas em nenhum momento esse orgulho, essa vaidade se despertou em João Batista. O que o Evangelho de hoje nos fala? Ao ver Jesus passar, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista mostrou quem que de fato valia a pena seguir. 2 dos seus discípulos seguiram o conselho de João Batista. Né? E aqui vem um detalhe desse Evangelho muito importante. O Evangelho só fala o nome de um desses discípulos que seguiram Jesus, André, que é irmão de Pedro. E é propositalmente, porque o nome na Bíblia está indicado à vocação, né? Ao chamado da pessoa, à missão dela. E a palavra André vem da partícula andros, que forma a palavra antropos, que significa homem, ser humano. Lembra na aula de antropologia, o estudo do homem? Então a palavra André vem desse radical. Então André aqui é a imagem de cada homem e cada mulher desse mundo que tem a sede de conhecer Jesus e seguir Jesus. Cada homem precisa encontrar sentido. Né? Quantos de nós muitas vezes andando nesse mundo inquieto, né? Parece que a gente não se sacia. E a gente só vai sossegar em Deus. Não se engane. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, né? Podemos ter todas as vacinas, né? Mesmo que se juntasse a vacina do corona do mundo inteiro e desse para mim, ou desse para cada um aqui, não ia ser suficiente para a gente sossegar. Né? Por quê? Porque só em Deus nós vamos encontrar sossego e paz. Fora de Deus vamos ser pessoas que não vamos ter paz inquietas. Então, a vocação a qual nós recebemos é encontrar em Jesus sentido para a nossa vida. E vocês prestaram atenção que os 2 discípulos que seguiram Jesus, eles permaneceram.
E nós temos também que permanecer. Se eu não permanecer em Jesus, aí a vaca vai para o brejo, né? Aí, como é que eu vou encontrar sentido e paz para a minha vida? Ele é o príncipe da paz. Ele é a luz do mundo. Se eu quero vida, Ele é a vida. Se eu quero a verdade, Ele é a verdade. Jesus, Ele tem todos esses significados. Que nós possamos, com essa liturgia de hoje, receber esse ânimo para bem viver o nosso batismo. Por quê? Se eu sigo Jesus, eu tenho que fazer valer a pena na minha vida esse seguimento. Permanecer com Ele. Estar com Ele constantemente. Essa é o convite. E qual que é outra implicação? Anunciar também, ser João Batista. Não posso saber dessa notícia só para mim. Não, tenho que anunciar para outras pessoas também. Comunicar para outras pessoas essa novidade. E a segunda leitura nos diz como que nós vamos bem anunciar Jesus pelo testemunho. O modo como eu me comporto, como eu ajo. A palavra moral significa costume, comportamento. E todos nós cristãos sabemos que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, não é verdade? Não vai ser quanto dinheiro eu tenho. Quando eu tiver que prestar conta para Deus lá no céu, Deus vai falar assim: olha, presta aqui o extrato bancário que eu quero ver quanto você tem na conta. Quantos patrimônios você tem no seu nome? Quantas escrituras? Não. Vai ser como eu fui capaz de comportar. Eu que sei que Jesus existe, que Ele me salvou. O que isso fez eu mudar a minha atitude? O que isso implicou nas minhas obras? E São Paulo está alertando a comunidade dos Coríntios para que a gente não caia nas imoralidades. Imoralidade é os maus comportamentos, né? Por quê? Porque agora, depois do batismo, nós só fazemos parte do corpo de Cristo. Eu sou enxertado em Cristo, faço parte da família de Deus. E se eu conheço Jesus, isso tem que refletir no meu comportamento. E eu me pergunto, como é que eu estou sendo em casa, né? Esposa, esposo, comportamento ali familiar, o comportamento de filho, como é que está sendo com os seus pais, lá no trabalho, como é que está sendo o seu testemunho? Você que conhece Jesus e permanece com Ele e busca guardar a palavra dele, né? Será que é um pensamento mundano? A cada dia, quando eu vou fazer o meu exame de consciência, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu devo me perguntar: será que os meus pensamentos foram mais de Deus hoje ou mais mundanos? Será que as minhas palavras foram mais de Deus hoje ou mais mundanas? Será que o meu corpo, o meu modo de agir, falou mais de Jesus ou foi mais mundano? Essa deve ser uma pergunta constante. Nós queremos ser outro. A palavra cristão, gente, significa ser outro Cristo. E o batizado é a extensão de Jesus nesse mundo. Nós não podemos perder de vista aquilo que nós celebramos no domingo passado. Jesus passou por esse mundo fazendo bem. E Ele ia em todos os lugares. E como que eu estou passando por esse mundo? E eu que me digo cristão, não sou seguidor de Jesus, que permaneço com Ele e guardo a palavra dele. Será que eu estou sendo causa de queda para alguém, levando alguém para o pecado? Ou será que eu estou sendo causa de reerguimento, levando as pessoas para o céu? Será que eu estou sendo um marido que leva a minha esposa para o inferno? Será que eu estou sendo uma esposa que leva o meu marido para o inferno ou para o céu? Será que eu estou sendo um filho que leva meus pais para o céu ou para o inferno? Lá no meu trabalho, eu levo meus companheiros de trabalho para o céu ou para o inferno através do meu modo de agir? E eu que conheço Jesus, eu que sei que Ele salvou a humanidade. E sendo batizado, eu sou a extensão de Jesus. Se Jesus veio salvar esse mundo, as minhas atitudes também devem ser salvadoras para aqueles que estão à minha volta. Eu devo anunciar Jesus. A exemplo de São João, viu Jesus passar e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A minha vida deve ser um constante anúncio para as outras pessoas, né? E nós vamos ser cobrados disso, não se esqueçam, né? Nós não podemos achar que a gente conheceu Jesus e ficar de braços cruzados. Não, eu não tenho nada a ver com isso. E olha, é muito sério ser cristão católico. Não é brincadeira, não. É muito sério. Então, que essa liturgia nos ajude a bem viver o nosso batismo, que é a proposta do tempo comum. Não vamos perder o próximo capítulo domingo que vem, tá bom? Assim seja. Amém.